Hoje vamos analisar um caso da primeira metade do século XX, então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. O início do século XX marcou o começo da era eduardiana. Esse período foi caracterizado por mudanças sociais, crescimento econômico e transformação cultural. Londres testemunhou a continuação das influências vitorianas, mas também o surgimento de novos estilos arquitetônicos. O movimento sufragista ganhou força, defendendo os direitos das mulheres. Avanços tecnológicos, como a expansão da eletricidade e a introdução dos veículos motorizados, remodelaram a vida cotidiana. A cena cultural floresceu com teatros vibrantes e figuras literárias renomadas. No entanto, a pobreza e a desigualdade social eram generalizadas. Bairros da classe trabalhadora sofriam com cortiços superlotados, moradias precárias e condições insalubres. Baixos salários, longas jornadas e empregos instáveis agravavam os desafios, deixando muitas famílias lutando para suprir suas necessidades básicas. A região, conhecida como Camden Town, fica no noroeste de Londres e, nesse período, era um bairro movimentado e em rápida expansão. Era também onde morava a senhorita Emily Dimmock, uma jovem que nasceu em 20 de outubro de 1884 na pequena vila de Stendon, no condado de Hertfordshire. Seus pais se mudaram bastante e, quando criança, Emily nunca ficou muito tempo em um só lugar. Ela saiu da casa dos pais e trabalhou como empregada doméstica enquanto buscava uma vida melhor. No entanto, as coisas não eram fáceis para uma jovem solteira na Londres do início do século XX, e Emily enfrentou desafios inesperados. Encontrar trabalho era difícil, então, depois de deixar o emprego como empregada doméstica, em desespero, ela acabou recorrendo à prostituição. Ela adotou o nome Phyllis e conseguiu um quarto em um bordel administrado por um homem chamado Sr. John Crabtree. Ela ficou muito popular entre a clientela regular do estabelecimento. A jovem senhorita Dimmock passou a ter uma renda razoável. No início de 1907, sua situação melhorou quando ela conheceu um jovem chamado Sr. Bertrand Shaw. Ele tinha apenas 19 anos, mas ficou muito interessado na senhorita Emily Dimmock. Logo, eles passaram a morar juntos e, depois de viverem em dois lugares menos desejáveis, conseguiram alugar um apartamento juntos no número 29 da St. Paul's Road, em Camden Town. Embora não fossem casados, eles se apresentavam como Sr. e Sra. Bertrand Shaw. O jovem Bertrand era novo demais para casar sem o consentimento dos pais, mas trabalhava duro. Ele tinha um cargo como atendente do vagão-restaurante no Midland Railway Night Express, que viajava diariamente entre Londres e Sheffield. Ele saía do apartamento toda tarde, por volta das 16h30, e só voltava na manhã seguinte. Mas ele estava feliz em fazer isso, pois significava que sua amada Emily não precisava mais trabalhar como prostituta. Agora, ele podia sustentá-la. Ele sabia que poderiam se casar e iniciar uma família em breve. Emily se considerava uma parceira dedicada. No entanto, assim que Bertrand a beijava de despedida e partia para seu turno da noite, ela voltava à sua ocupação anterior, menos respeitável, e saía para a noite. Quarta-feira, 11 de setembro, não foi diferente. Emily foi até a porta e acenou para Bertrand se despedindo. Ainda não eram 4h30 da tarde e, enquanto ele descia a rua, ela voltou para dentro do apartamento. Ela se sentou por um tempo antes de se preparar para sair. Mais tarde naquela noite, ela foi até o Rising Sun, que era um pub localizado no número 120 da Euston Road, em Camden. Na manhã de quinta-feira, 12 de setembro, a mãe de Bertrand Shaw chegou ao número 29 da St. Paul's Road. Ela foi até o apartamento e bateu na porta. Não houve resposta. Isso não a agradou, já que ela tinha vindo de Northampton, uma distância de cerca de 105 quilômetros, e pelo menos esperava uma recepção um pouco cordial. Emily estava ciente de que ela viria visitá-la naquela manhã, embora as duas senhoras não tivessem começado exatamente com o pé direito. Quando o filho da senhora Shaw apresentou Emily a ela, Emily já sabia que ela viria, e Bertrand a lembrara disso antes de sair para o trabalho no dia anterior. Emily sabia que, se fosse se casar com Bertrand, precisaria do consentimento da mãe dele. Então, não estar em casa não ajudaria em nada na situação. A senhora havia desencorajado o filho de ver Emily, pois não aprovava seu passado conturbado. E embora tivesse havido alguma reconciliação, Dona Shaw não gostou nada de ser deixada do lado de fora.
A proprietária se compadeceu da situação de Dona Shaw e a convidou para esperar até que Emily ou Bertrand chegassem em casa. Às 11h30, Bertrand chegou em casa e se surpreendeu ao ver a mãe esperando do lado de fora do apartamento. Ele bateu na porta e chamou por Emily, mas não houve resposta. Ele não tinha sua própria chave, então tentou a entrada dos fundos, mas, novamente, a porta estava trancada. Ele então pediu ajuda à proprietária. Ela lhe deu uma chave reserva. Ele destrancou a porta e entrou no apartamento. Ele observou que todas as gavetas do armário estavam no chão, com o conteúdo espalhado. Seus aparelhos de barbear tinham sido colocados em cima do baú. As venezianas fechadas bloqueavam toda a luz do dia. Mas ele pôde perceber que a cama parecia desarrumada. Ao mexer nas cobertas, ele viu o corpo de sua noiva, senhorita Emily Dimmock. Ela estava deitada de lado esquerdo, braço esquerdo estendido nas costas e mão direita no travesseiro. Ela estava morta. Ao se aproximar, percebeu que a garganta dela estava cortada. A polícia foi acionada, eles inspecionaram a cena e ficou claro que o assassino havia limpado as mãos ensanguentadas na pia e depois as secado com a toalha, que também estava manchada de sangue. Foi observado que estava faltando, no quarto onde o corpo foi encontrado, uma corrente de prata tipo grumet com uma pequena caixa de fósforos e um pingente. Uma bolsa que se acredita conter 5 shillings, um relógio de prata, um porta-cigarros gravado com as iniciais WAS e 2 anéis, sendo uma aparente aliança de casamento e um anel de corrente que Emily usava para dar a impressão de que era casada. Curiosamente, o álbum de cartões postais da senhorita Dimmock estava aberto, apesar de ela sempre guardá-lo numa gaveta. Por que o assassino se interessaria pelos cartões postais dela? A polícia acreditava que a pessoa responsável por esse crime horrível havia entrado no apartamento pelas portas dobráveis, trancado-as, pegado a chave e saído pela porta da frente, trancando-a do lado de fora e levando a chave consigo. Após o trágico incidente, foi realizado um exame post-mortem que concluiu que o horário da morte da jovem foi entre 3h30 e 4 da manhã de quinta-feira, 12 de setembro. Nesse horário, Bertrand estava trabalhando no trem, então ele não era suspeito. Durante a investigação, descobertas peculiares aumentaram o mistério. Uma carta parcialmente queimada foi achada na lareira e o álbum de cartões postais de Emily havia sido remexido. Ficou evidente para a polícia que isso não era um simples roubo. O assassino parecia buscar algo específico, enquanto a trágica história de Emily Dimmock surgia nos jornais. Um homem se apresentou e contou à polícia que havia passado as noites de domingo, segunda e terça-feira, na companhia da jovem que havia sido assassinada. O homem se chamava Robert Percival Robertson e era cozinheiro de navio. A polícia verificou o álibi dele e ele também foi descartado como suspeito. Os policiais perguntaram se ele viu a senhorita Dimmock na quarta. Ele disse que sim, mas saiu cedo. Pouco depois, 2 cartas foram entregues no apartamento, ambas ela mostrou para ele. Ele se lembrou que a carta dizia: "Você pode me encontrar no Eagle, em Camden Town, às 8h30 hoje à noite, quarta-feira." Estava assinada como Bert. Depois de ler a carta, ela a queimou na lareira. O Sr. Robertson contou aos policiais que a senhorita Dimmock lhe mostrou um cartão postal com a mesma caligrafia. Estava escrito: "Phyllis querida, se lhe agradar, encontre-se comigo às 20h15. Mas, em vez do nome do estabelecimento específico onde deveriam se encontrar, havia um desenho de um sol nascente. O cartão postal terminava com as palavras: "Sua até virar cinzas, Alice." Após busca minuciosa na propriedade, o cartão postal não foi encontrado, mas a polícia achou fragmentos queimados da carta. A investigação passou a focar em pessoas ligadas ao passado de Emily. Isso levou a polícia ao bordel onde ela havia morado e trabalhado anteriormente. O proprietário, Sr. John Crabtree, forneceu os nomes de 2 possíveis suspeitos. Um deles chamado Alexander Robert Mackey, também conhecido como Scott Bob, que aparentemente era fascinado por Emily. Outro homem, conhecido como Scott, que uma vez a ameaçou com uma navalha. Scott continuava sendo evasivo, embora Scott Bob pudesse comprovar onde estava na noite em questão. Ele trabalhava nas cozinhas do hotel durante o horário do assassinato. Com o avanço da investigação, a polícia desvendou aos poucos os detalhes da vida de Emily. Fora do relacionamento, não parecia que ela tivesse desistido de seu modo de vida anterior. No entanto, eles ainda não estavam mais próximos de resolver o caso.
Uma grande descoberta surgiu quando o cartão postal que havia sido visto pela testemunha, Sr. Robert Percival Robertson, mas nunca havia sido localizado, foi finalmente encontrado por Bertrand Shaw debaixo do forro de uma gaveta. Ele entregou o cartão à polícia, que, na tentativa de descobrir quem o havia escrito, o divulgou em todos os jornais nacionais. Duas pessoas reconheceram a caligrafia. Uma delas era uma jovem chamada Srta. Ruby Young, que trabalhava como prostituta. Ela imediatamente soube que a caligrafia era de um homem com quem ela vinha se encontrando nos últimos 2 anos. O nome dele era Robert Wood, um artista e gravador talentoso. No entanto, esse cavalheiro também lera os jornais e sabia que a Srta. Young certamente vira o cartão postal publicado em um deles. Ele foi explicar o ocorrido a ela. Ele disse que encontrou uma mulher chamada Phyllis no pub Rising Sun, na Euston Road, alguns dias antes do assassinato. Ela pediu que ele escrevesse algo em um cartão postal e enviasse a ela, o que ele fez, assinando como Alice, como solicitado. Ele afirmou que tudo era inocente e pediu à Srta. Young que não chamasse a polícia, pois seu pai estava muito doente e isso só aumentaria seu sofrimento. Ruby prometeu silêncio, mesmo com uma recompensa oferecida por informações sobre o assassinato da Srta. Emily Dimmock. A outra pessoa que reconheceu a caligrafia foi um dos colegas do Sr. Wood, na London Glass Works, um cavalheiro chamado Sr. Jack Tinkman. Ao mencionar ao Sr. Robert Woods o que viu no jornal, o Sr. Wood repetiu que seu pai estava debilitado e pediu que não envolvesse a polícia. O Sr. Tinkman sempre achou Robert um jovem educado e encantador, então garantiu a ele que não informaria as autoridades. Enquanto a polícia tentava reconstruir o paradeiro da Srta. Emily Dimmock nos dias antes de sua morte, testemunhas relataram aos detetives informações sobre um homem visto com a jovem dias antes do assassinato. Outra testemunha que se apresentou foi o Sr. Robert McCowan. Ele contou aos detetives que na manhã do dia 12 de setembro viu um homem saindo do número 29 da St. Paul's Road por volta das 4h45. Ele não viu o rosto do homem, mas notou que ele tinha um jeito de andar bem característico, aos solavancos. Porém, a polícia ainda não estava mais perto de identificar o responsável pelo assassinato de Emily Dimmock. Ruby Young não conseguiu guardar suas preocupações para si mesma e confidenciou a uma amiga sobre como Robert Wood havia pedido para ela não se apresentar e contar à polícia que reconheceu sua caligrafia no cartão postal que apareceu nos jornais. Ele também pediu que, se os detetives fizessem alguma pergunta, ela dissesse que estava sempre com ele. Às segundas e quartas-feiras, quando Ruby perguntou o motivo, ele respondeu: "Você vai fazer isso?" e não deu nenhuma explicação. A amiga ficou muito preocupada e entrou em contato com um jornalista do Weekly Dispatch. O jornalista procurou o inspetor Arthur Neal, da Scotland Yard, e Ruby foi chamada para uma reunião na delegacia de Piccadilly. No dia 4 de outubro de 1907, o Sr. Robert Wood foi preso e 2 dias depois foi acusado do assassinato da Srta. Emily Dimmock. O julgamento foi um evento altamente divulgado que prendeu a atenção da nação. Ele começou no Old Bailey em 12 de dezembro de 1907. A galeria do público estava lotada com figuras proeminentes da época, muitas com assentos reservados, além de amigos e conhecidos da vítima. Entre eles estavam prostitutas, cafetinas e pessoas de caráter moral geralmente duvidoso. Quem não entrou no tribunal lotou as ruas do lado de fora. Muitas pessoas expressaram sua descrença de que esse jovem de fala mansa, vindo de uma família respeitável, pudesse ter cometido um crime tão grotesco. A vítima, no entanto, era uma mulher que sempre frequentou os lugares mais indesejáveis e que, sem dúvida, conviveu com muitas pessoas de caráter duvidoso. A acusação baseou seu caso em testemunhas-chave, cujos depoimentos foram cruciais para tentar provar a culpa do Sr. Wood. Uma dessas testemunhas foi a Srta. Ruby Young, uma mulher que teve um envolvimento íntimo com o réu e que exercia a mesma profissão da vítima. Ela identificou a caligrafia do Sr. Wood no cartão postal que foi encontrado na cena do crime. Em seu depoimento, ela também revelou a tentativa do réu de silenciá-la e seu pedido por um álibi falso. Isso revelou as tentativas desesperadas do Sr. Wood de evitar suspeitas. Outra testemunha importante foi o Sr. Joseph Lambert, amigo do réu.
Este cavalheiro testemunhou que viu o Sr. Wood na companhia de Emily em um pub pouco antes do assassinato dela. O testemunho dele confirmou a ligação entre o réu e a vítima, descrevendo as interações deles e levantando suspeitas sobre o envolvimento do Sr. Wood. Senhora Emily Lawrence, uma amiga próxima de Emily Dimmock, forneceu detalhes cruciais sobre um homem de quem a senhorita Dimmock tinha medo. Ela falou de forma indelicada sobre o Sr. Wood e contou uma conversa com Emily, na qual Emily expressou preocupação com ele. Além disso, testemunhas que haviam encontrado o Sr. Wood nas proximidades do número 29 da rua St. Paul's na noite do assassinato foram chamadas para depor. Entre eles estava o Sr. Robert McCowan, que viu um homem sair do local com andar aos solavancos. Embora o Sr. Robert McCowan não pudesse identificar claramente o rosto do Sr. Wood, seu depoimento, alinhado com outros relatos, fortaleceu o caso da acusação. Outras testemunhas declararam que o réu, Sr. Robert Woods, conhecia a vítima, senhorita Emily Dimmock, há pelo menos 18 meses. A atendente do pub Rising Sun relatou ter visto o Sr. Wood e a senhorita Dimmock juntos na noite de 11 de setembro. Ela disse ao tribunal que eles saíram do pub juntos por volta das 21h30. Ninguém viu a senhorita Dimmock depois disso, então ficou claro que o Sr. Robert Woods foi a última pessoa conhecida a tê-la visto com vida. O Sr. Wood, no entanto, afirmou que eles se separaram do lado de fora do pub, embora ele não tenha conseguido fornecer um álibi para o seu paradeiro. Durante todo o julgamento, a equipe de defesa do Sr. Wood conseguiu desafiar de forma eficaz a credibilidade das testemunhas e levantou dúvidas sobre seus depoimentos e, em alguns casos, sobre seu caráter moral. Eles questionaram seus motivos, confiabilidade e possíveis vieses. A equipe de defesa foi liderada pelo renomado advogado Sir Edward Marshall Hall, um dos mais proeminentes advogados de defesa de sua época. Ele tinha habilidades excepcionais no tribunal e influenciava jurados. A participação de Marshall Hall no caso trouxe considerável atenção aos procedimentos no julgamento do Sr. Robert Woods. Ele contestou habilmente as provas da acusação, montando uma estratégia de defesa convincente. Seu contra-interrogatório das principais testemunhas tinha como objetivo desmontar o caso da acusação peça por peça. Ele examinou minuciosamente os depoimentos das testemunhas, destacando quaisquer inconsistências ou lacunas em seus relatos e focando nas fragilidades das provas apresentadas pela acusação. Isso permitiu que ele questionasse a confiabilidade dos depoimentos das testemunhas e criasse outra narrativa. Além disso, Marshall Hall parecia ser capaz de se conectar com os jurados em um nível emocional. Ele tinha um talento único para criar histórias envolventes e conquistar a empatia do júri, apresentando um cenário alternativo plausível e explorando as ambiguidades nas provas. Ao fazer isso, ele conseguia criar dúvida razoável na mente dos jurados. Foi um grande alívio para o Sr. Woods, que, graças à generosidade dos amigos e do empregador, conseguiu arrecadar fundos para contratar uma equipe de defesa tão distinta. No entanto, por algum motivo, Robert Wood decidiu testemunhar em sua própria defesa, uma decisão que foi considerada prejudicial ao seu caso. Sua postura no banco das testemunhas não lhe favoreceu em nada, pois ele parecia insincero e perturbadoramente indiferente ao ser acusado de um crime tão hediondo. Em vez de se defender ativamente, foi observado que ele parecia mais interessado em desenhar a sala de audiência e seus participantes, em vez de tentar convencer o júri de que era um homem inocente. Apesar disso, Sir Edward Marshall Hall foi muito convincente ao apresentar seus argumentos finais. Ele ressaltou ao júri que o réu não tinha motivo para o assassinato da senhorita Dimmock. Ele destacou que os objetos roubados do quarto dela nunca foram encontrados em posse de seus clientes e nenhuma arma do crime havia sido localizada. Ele descartou as invenções desajeitadas do Sr. Wood como uma resposta natural de um homem inocente que temia manchar sua reputação e a de sua família ao admitir sua associação com prostitutas. Quando o juiz Graham fez o resumo do caso, ele se afastou da postura convencional e deixou claro ao júri que achava que eles deveriam absolver o réu. Quando o júri se retirou, levou apenas 15 minutos para chegar a uma decisão. Eles consideraram o réu, Sr. Robert Woods, inocente. A defesa enérgica de Marshall Hall convenceu quase todos no Tribunal da Inocência do Sr. Woods. Ao ouvir o veredicto, houve uma grande comemoração na galeria que se repetiu do lado de fora.
Assim que o veredicto foi anunciado às centenas de curiosos nas ruas, a multidão soltou fogos de artifício e balançou chapéus e guarda-chuvas no ar. Quando o Sr. Woods deixou o tribunal, acompanhado por seu pai e irmão, a multidão cantou, porque ele é um bom companheiro. Quando a notícia do fim do julgamento se espalhou por Londres, as apresentações nos teatros do West End foram interrompidas para o anúncio do veredicto. Após o julgamento, o público londrino ficou hostil à senhorita Ruby Young, acreditando que ela tentou incriminar seu ex-amante. Para tentar obter uma recompensa financeira, não querendo carregar esse estigma, ela mudou de nome e desapareceu. Alguns relatos dizem que ela depois se casou com um jornalista e encontrou consolo em nova identidade. O Sr. Robert Wood ficou em Londres e continuou trabalhando como ilustrador, mas não usou seu nome nesse trabalho. Ele se casou, mas se divorciou alguns anos depois e continuou vivendo em Londres até sua morte em 1969, aos 92 anos de idade. Ninguém mais foi formalmente acusado pelo assassinato de Emily Dimmock, mantendo o caso misterioso e aberto a especulações. Algumas teorias propõem que Emily pode ter sido vítima de um agressor não identificado, um encontro casual com um estranho. Alternativamente, há quem cogite se o Sr. Bertrand Shaw de alguma forma voltou do seu turno e a matou, pois estava muito irritado com a vida dupla dela. Também vale ressaltar que vários clientes da senhorita Dimmock contraíram sífilis com ela e alguns deles já haviam ameaçado-a por causa disso. Será que algum deles cumpriu sua sombria promessa? Alguns acreditam que o Sr. Robert Wood matou a senhorita Emily Dimmock. Eles destacam que a senhorita Dimmock era desprezada pelo público por exercer uma profissão considerada pouco virtuosa. Enquanto ele era um homem encantador de uma família respeitável, e por causa disso e da genialidade de seu advogado, o Sr. Robert Wood escapou impune do assassinato. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Sir Edward Marshall Hall também foi o advogado que defendeu Robert Light no julgamento da bicicleta verde em 1920. Eu cobri esse caso em janeiro de 2022, então, se algum de vocês quiser assistir novamente, coloquei um link abaixo. Por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.